Já tinha passado, acho que umas 2 aulas que eu não consegui marcar presença. Aí eu não sei se foi erro no meu aba aqui, o que aconteceu, né? Mas essa de hoje eu estou podendo participar já, que eu consegui entrar e tudo, né? Entre em contato com a coordenação do curso, que aí eles conseguem ver isso para você. Positivo. Eu não tenho como cuidar disso, de ajustar coisa de presença. Tá ok, professor. Beleza. Mas agora vamos participar da aula aí, vai ser ótimo. Beleza? Bom, pessoal, então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e eu vou vou mostrar aqui um dos exercícios da atividade 2, que eu vi que alguns alunos tiveram ideias interessantes para resolver. Teve um que já tinha algum conhecimento da disciplina, aí ele usou uma ferramenta que eu vou ensinar na aula de hoje, né? Até comentei isso na atividade dele. Então eu vou mostrar o que eu estava esperando como solução para o exercício, tá bom? Tá todo mundo vendo aqui minha tela? Tá ok, dá para ver Sim, aí. sim. Certo? Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês abram aí o áudio de vocês, falem, porque eu não estou mais vendo a vocês aqui, tá? Então, vamos começar aqui. Então, esse daqui era um dos exercícios. Aí a gente tinha aqui A mais B barrado, tudo barrado, vezes CD, mais A mais B barrado, vezes CD barrado. Antes, vocês se lembram, lá na aula passada, que a gente falou da porta XOR, ou XOR, né, que era, desenho dela era algo mais ou menos assim. Ela tinha, por exemplo, uma entrada X e uma entrada Y qualquer, e a saída dela nada dessa forma aqui. Opa. Só permitir a entrada do colega aqui, da colega. Opa. Eu acho que. Agora foi. Tá participando, beleza. Seja bem-vindo, Alessandro. Então, a gente pegou e viu que é dado dessa forma, né? Isso daqui era igual a x barrado y mais x y barrado, certo? A operação XOR é dada dessa forma aqui. Sim ou não? Sim. Sim? É isso mesmo, professor. Então, olha só. Vamos supor aqui que esse x, ele é, comparando aqui com essa nossa expressão daqui, o x seria o a mais b barrado, e o y seria o CD. O que acontece a gente substituindo aqui? Não vai dar exatamente essa expressão aqui? A mais B barrado, barrado, vezes CD, mais A mais B barrado, CD barrado. Então, isso daqui é igual a A mais B
XOR CD. Sim ou não? Quer dizer, aqui na verdade esqueci de pôr o barrado aqui. Pronto. Tudo bem? Ok. Então, o que aconteceria? Como que a gente poderia fazer? A gente poderia dizer que esse cara daqui é uma porta NOR, com entradas AB, e esse cara daqui é uma porta END, CD, com entrada CD, e aí as saídas deles dois seriam a entrada da porta NOR, né? Então seria alguma coisa desse tipo aqui. O AB seria a entrada da porta NOR, o CD entrada da porta END, e os dois aqui, e isso daqui seria a entrada da porta NOR, XOR, perdão. Teve colega que reescreveu isso daqui como A mais B, vezes aqui o CD, e aí fez lá as combinações das portas lógicas e fez lá o esquema, né? Mas o que eu estava esperando como resposta é que vocês enxergassem isso daqui, né? Vocês vissem que isso daqui, na verdade, é uma porta XOR. Beleza? Vocês entenderam? Sim. Positivo, positivo. Então tá bom. Então vamos dar início de forma oficial à nossa aula de hoje. Então, hoje é o terceiro e último conteúdo, né? Tem o quarto conteúdo que vocês já podem assistir lá no AVA, né? O vídeo gravado, que vai cair na prova, né? O material que está lá. Eu não sei se eu já tinha falado antes, mas na prova vocês vão poder fazer consulta, né? Vocês podem fazer uma folha de sulfite, principalmente com esses conteúdos aqui da aula de hoje, né? Da álgebra dos teoremas booleanos e os teoremas de De Morgan, né? Eles vão ser bastante úteis, né, para a prova. Então, pessoal, os teoremas booleanos, eles são um conjunto de expressões que nos ajudam a simplificar as expressões lógicas, né? Então, a gente tem uma expressão lógica da saída de um circuito que ela é muito grande. Então, a gente pode usar esses teoremas booleanos ou o mapa de Carnot para diminuir o tamanho dessa expressão, né? Tem uma expressão reduzida, e desse modo também termos um circuito de tamanho reduzido, né? Então, a gente podia ter lá um circuito com 15 portas lógicas,
E aí a gente, aplicando a álgebra de Boolean, a gente pode reduzir aí para 5, 4 portas lógicas, né? Então, um circuito que ele era grande, a gente consegue reduzi-lo, né? Então, o primeiro, né, teorema booleano é esse daqui, que ele fala que a em de zero vai dar alguma coisa, né? E o que seria essa alguma coisa, né, no qual ele vai resultar, né? Então, vamos desenhar aqui rapidinho, né? A gente tinha lá a porta AND, por exemplo, né, uma entrada genérica X, uma outra entrada genérica Y, e a saída disso dava o XY, certo? E aí a gente tinha lá a tabela verdade referente a essa porta, que era. Então a gente tinha aqui a primeira coluna da entrada X, a segunda da entrada Y, e a terceira coluna é a saída do nosso circuito. Então, montando aqui a tabela, é 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Vocês se lembram como que era a coluna da saída? Se as duas entradas elas estão em nível lógico baixo, a saída também estará em nível baixo. Se uma está no nível baixo e a outra está no nível alto, a saída vai estar no nível baixo. E se as duas estiverem no nível alto, a saída estará no nível alto. Então, na porta end, o único jeito da saída ter nível lógico alto é se todas as suas entradas estiverem em nível alto. Então, o que a gente pode, com base nessa tabela aqui, o que a gente pode concluir a respeito dessa expressão que eu coloquei aqui? Pensando que o A vai estar, por exemplo, no lugar aqui do X, e o nível lógico zero, ele vai estar fixado aqui no lugar do Y. O que acontece se nas entradas da porta end, uma dessas entradas tiver no nível lógico baixo? Não é essa opção aqui? Que vai ser zero aqui na resposta? Hein, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo bem, pessoal? Vocês estão aí? Então, pessoal, mas eu não posso ficar toda hora interrompendo o que eu estou fazendo e vir aqui para saber se vocês estão na chamada ou não. Né? Eu preciso que vocês abram o áudio. Eu não entendi a pergunta, Lucas, por isso que eu não respondi. O que eu perguntei é se nós sabemos que, se a gente sabe, aqui nossa porta end, que uma entrada está fixada no nível lógico zero, no nível lógico baixo, e a outra entrada é arbitrária, o que a gente pode falar sobre a saída desse circuito? Com base nessa tabela verdade aqui.
Professor, o nível baixo aí não seria desligado, né? Seria esse o sinal dessa porta? É como se ele tivesse desligado. Então, se numa entrada está fixado 0, que poderia ser aqui ou aqui, e a outra entrada é arbitrária, o que acontece com a saída? É 0. Seria 0, né? Então, nesse caso aí. Isso que eu ia falar, seria 0. É 0. Então, esse é o primeiro teorema booleano. Qualquer nível lógico que você, digamos, passe por uma porta end com a outra entrada sendo 0, vai dar sempre 0. Então, se você tiver lá uma expressão lógica, tem lá um monte de coisa escrita aqui, mais A vezes 0, mais um monte de outras coisas, esse cara daqui você pode simplesmente substituir por 0. Seria a mesma lógica da matemática, que tudo multiplicado a 0 é 0? Pode fazer essa interpretação. E, Qualquer professor, coisa que eu estou multiplicando por 0 vai dar 0. Certo? Essa é a ideia, né, a propriedade principal da porta end. nessa porta end aí, se a saída for 1, seria então todas as entradas também seria 1? Como que seria, professor? Isso, é o que a gente vai ver agora, no item 2, no segundo teorema. É exatamente essa situação. Olha só aqui. A gente vai ver agora a situação análoga, um outro jeito, né? Que vamos pensar agora, deixa eu apagar aqui, o que acontece agora se uma das entradas está fixa em 1 e a outra entrada é arbitrária. Se uma entrada é 1, vai ser, por exemplo, essa situação aqui e essa situação daqui. Certo? Certo. Isso aí. Aí, se essa minha entrada arbitrária for 0, o que acontece com a minha resposta? Aí vai ser 0. Se ela for 1, Aí vai ser 1. então a resposta aqui é A. Ah, sim. Entendi. Então, se eu estou fazendo A end 1 ou A e 1, a minha resposta vai ser sempre A. Obedecendo, né, as propriedades da porta E, né, da porta end. Então, fazendo um análogo do teorema 1. Eu tenho um monte de coisa para cá, mais A end 1, mais um monte de outras coisas. Eu posso simplesmente substituir aqui por A. É a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Ok, professor. Certo? Vamos para o próximo. O terceiro teorema é esse daqui. É A end A. Repetindo. Deixa eu só liberar a entrada de um colega aqui. Então, vamos repetir a tabela verdade aqui, ó. Uma entrada arbitrária X, uma entrada arbitrária Y, X end Y.
Então, 0 e 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então, como a gente viu, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0 e aqui é 1. Então, vamos desenhar de novo aqui, né, a porta end. Então, aqui está a nossa entrada X, a nossa entrada Y, e aqui a saída X e Y. Então, aqui no nosso caso, é como se as duas entradas a gente fixasse o valor A. Então, aqui é como se a gente fixasse A e aqui a gente fixasse A. Aqui na tabela verdade, quais são as linhas que a gente teria, digamos, os mesmos valores nas entradas? Só na última, que 1 e 1 e 1. E na primeira também, não é? As E duas na primeira entradas, também, elas que é não estão 00. iguais, 0 e 0? Isso. Então, é essa e essa linha aqui. Vocês concordam comigo que nesses dois casos, a saída ela tem o mesmo nível lógico da entrada? Sim, sim. Então, É a eu mesma. posso dizer, então, que a saída aqui é A. Né? Isso aqui é igual a A. Então, quando eu fizer A end A, vai dar A. Então, mais uma vez, né? A gente tem lá um monte de coisa por aqui, mais A end A. Isso a gente pega e substitui simplesmente por A. Essa é uma simplificação que a gente pode fazer. Tudo bem até aqui, pessoal? Ok, professor. Beleza? Então, vamos para o próximo. Aqui no próximo, a gente vai ter a situação A end abarrado. Então, só para eu não ficar desenhando de novo, trazer ele para cá, escrever de novo o X aqui. Então, pessoal, essa daqui é a tabela de novo, né, da porta end, só que agora, né, vamos desenhar ela aqui de novo. A gente tem aqui a entrada X, a entrada Y e a sua saída. Só que aqui, no caso, uma das entradas ela é o A, e na outra entrada ela está invertida, né, ela está barrada. Aqui na nossa tabela, em quais linhas a gente tem essa situação? Que numa entrada a gente tem um nível lógico e na outra a gente tem o seu oposto, né, o As duas do barrado. meio. As Oi? duas do meio. As duas no meio, perfeito. É essa situação e essa situação daqui. O que acontece com a saída nesse caso? Ela vai ficar nula, né? Se tivesse Essa nula, desviado. perfeito. Então, isso daqui, A vezes A barrado, vai dar sempre 0. Ver a entrada aqui. Tá certo? Ok, professor.
Esse é o... Professor, Oi. é só uma pergunta. E é como se ele... no exercício que o senhor fez ali do 2 lá no início da aula, tem essas duas portas. Na verdade, ficaria essa porta de cima do 3 e do 4. Mas como há essa inversão aqui, se eu colocar, porque eu estou tentando lembrar o exercício que eu fiz, não ficou igual ao do senhor. É como se eu tivesse feito o 3 aqui, mas no 4 ele tivesse um anulando o outro. É como se eu desconsiderasse essa porta aqui. Porque, na verdade, aqui é como se fosse uma inversão, fala né? de novo que eu não entendi seu raciocínio. Não, pode continuar, professor. Depois eu comento isso. Mas é sobre exercício. Não tem problema. É porque o exercício que o senhor fez no início da aula, o 2, que o senhor esperava isso aqui, lá eu considerei, por exemplo, essa lógica. Eu peguei a porta A e B, que está certo aqui, se eu fiz nesse modelo, mas a C eu entendi que ela não... é como se tivesse uma anulando a outra, e aí eu desconsiderei a C, que é no caso do Teorema 4. Aqui eu inventei essa não. expressão aqui. Okay. Eu nem sei o que daria a tabela verdade disso daqui. Eu inventei justamente para vocês usarem essa porta aqui. Okay. Foi só isso. Não, eu lembrei porque é como se eu tivesse, no caso ali, é como se ele tivesse uma inversão. O C aqui, que não está barrado, com o C barrado, ele como se tivesse uma... Eu achei que anularia uma da outra, entendeu? Tá. É só isso, não é só esse comentário. Depois a gente pode ver com calma isso aí. Ok. Mas vamos dar continuidade aqui, então. Esse daqui, então, era o nosso quarto teorema. Vamos para o quinto. Então, verá mais um colega aqui. Então, aqui no quinto. Agora, a gente vai fazer o análogo para a porta OR. Então, vamos desenhar aqui. Então, a gente tem uma entrada arbitrária X, uma entrada arbitrária Y e a saída é X OR Y. Então, a tabela é 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então, a saída era 0 ou 0 vai dar 0, 0 ou 1 dá 1, 1 e aqui 1 também. Então, na porta OR, o único jeito da saída ser 0 é se as duas entradas forem 0. Então, pessoal, aqui no nosso caso, é como se a gente fixasse uma das entradas em 0 e a outra é arbitrária. Então, uma das entradas estando em 0 pode ser, por exemplo, essa daqui e essa daqui. O que acontece com a saída quando a gente faz uma das entradas serem 0? Seria baixo, né, professor? Então, na primeira linha aqui deu nível baixo e aqui na terceira linha deu nível alto. Vocês concordam comigo que ela acompanha exatamente o que está acontecendo com a outra entrada? Ó. Não, uma entrada ela está no nível alto, está baixo, então não seria... Não, então, uma entrada a gente está fixando em 0. Seria essa daqui e essa daqui. A outra é arbitrária. Ela pode ser 0 ou pode ser 1. Se ela for 0, a saída é 0. Se ela for 1, a saída é 1. Né, ó, vamos desenhar
Aqui, ó. Pelo teorema, ele fala que fica como se fosse a letra A. Então, seria o 0 e 1. É exatamente a letra A, a saída. Porque, olha só, uma entrada, vamos supor que ela está 0. A outra já está fixa em 0. A resposta tem que ser 0. Uma, a que é variável, a gente agora fixa em 1. A outra já está fixada em 0. A saída é 1. Tudo bem? Positivo, entendido aí. Beleza? Agora, vamos ver a segunda situação. Vamos repetir aqui a tabela. Agora, pessoal, a gente está vendo a situação em que uma das entradas está fixa em 1, pode ser, por exemplo, aqui, pode ser aqui ou aqui, e aqui, né? E a outra entrada é arbitrária. Ela pode ser 0 ou pode ser 1. O que acontece com a resposta? Igual Y. 1. Não, ela está igual a 1, ó. Uhum. Independente do que for do valor lógico da entrada a saída vai ser sempre 1. Então, A ou 1 vai dar sempre 1. Não poderia falar que ela seria igual a Y? Não. Assim, você até poderia, mas o Y ele está fixado em 1. Entendi. Né? Se você estivesse olhando aqui, se fosse, por exemplo, X ou Y, o X você colocou um valor arbitrário A e no Y você fixou ele em 1. A saída vai dar sempre 1. Tudo bem? Opa, sim. Ficou claro? Então, só ver aqui, acho que eu posso já desconectar aqui. Então, agora, vamos olhar para o 7º teorema. Então, a tabelinha de novo, né? Então, pessoal, agora aqui, a situação que a gente tem é essa daqui. Vamos desenhar aqui a nossa entrada X, a nossa entrada Y. Aí o que acontece com a saída? A ideia aqui é que as duas entradas elas vão ser iguais. Vão ser iguais a A. Quais linhas aqui da tabela que contém os mesmos níveis lógicos nas entradas? Que as duas entradas são com o mesmo nível lógico. Linha 1 e linha 4. 1 e 4, né? Linha 1 e linha 4. Aqui e aqui. O que a gente pode dizer da saída em relação aos níveis da entrada? Eles são iguais, não são? Quando as duas entradas são 0, a saída é 0. Quando as duas entradas são 1, a saída é 1. Então, se eu tenho uma entrada genérica A,
a minha saída vai ser A. Tudo bem? Sim. Beleza? Então, se o A é igual a 0, 0 ou 0 dá 0. Se o A é 1, 1 ou 1 dá 1. Que é exatamente o que a tabela está mostrando aqui para a gente. Vamos agora... Nesse caso aí, professor, a saída lá na frente seria 0, né? Então, se as duas... Se o A valer 0, a saída é 0. Se o A for 1, a saída é 1. Né? A saída aqui vai obedecer o valor da entrada. Positivo, isso aí então. Muito bem. Certo? Vamos agora para o oitavo. Aqui no oitavo, a gente vai ter então, mais uma vez, né? Montar a tabela aqui. Então, pessoal, vejam que é como se a gente tivesse a porta OR com uma entrada genérica A, e na outra entrada a gente está com esse valor barrado. Quais linhas daqui da tabela que a gente tem essa situação? Numa entrada a gente tem um nível e na outra entrada a gente está com esse nível barrado. Valor oposto. Seria 2 e a 3? Perfeito. As linhas 2 e 3. São as linhas aqui 2 e 3. E qual é o valor da saída nessas duas situações? Sempre vai ser 1. Sempre vai ser 1. Então, esse é o oitavo teorema. A mais A barrado vai dar sempre 1. Tudo bem? Então é como, né, se a gente desenhou aqui, a gente tem aqui na entrada A e aqui na outra entrada A barrado, a saída vai ser sempre 1. Independentemente de quem é o A. O A pode ser 0, aqui vai ser 1, a saída é 1. Aqui pode ser 1, aqui vai virar 0, a saída vai ser 1. Tudo bem? Bom, os próximos teoremas, eles estão aqui no material, né? Então aqui, pessoal, estão os 8 teoremas que eu analisei com vocês agora há pouco, tá bom? Estão todos aqui, tá certo? Esses teoremas, né, eu não falei, né, mas eles são os teoremas para uma variável. Depois nós temos mais 8, mais alguns teoremas para duas ou mais variáveis, né? Então aqui, por exemplo, o nono teorema, né, esse daqui, A mais B é a mesma coisa que B mais A, né, algo totalmente óbvio, né? A gente pode inverter a ordem dos elementos, né? O décimo também, né? A gente fazer o nível, o A vezes o B é a mesma coisa que fazer o B vezes A, né? Também é óbvio. O 11º também,
né? A gente pode fazer em primeiro a operação OR entre B e C, e esse resultado faz a OR com A, como também nós podemos fazer em primeiro a operação OR de A com B, e esse resultado faz a operação OR com C, como também a gente pode fazer direto, né? Todo mundo de uma vez só. Então, só a título de fazer aqui um pouco de... Ué, que não tá andando aqui. De fazer um pouco de desenho aqui, um pouco de apelo visual ajuda. Então, o que a gente tinha ali era A mais B mais C é igual a mais B mais C, que é igual a A mais B mais C. Então, fazendo esse daqui que eu estou grifando em laranja primeiro. Então, é como se a gente tivesse aqui a entrada B, a entrada C, as duas passam por uma porta OR. Depois a gente tem aqui a outra entrada A. E isso daqui. Certo? Agora, o outro que eu vou grifar em preto, o do meio. Então, seria a gente pegar o A e o B entram aqui numa porta OU. E depois aqui o nível, a entrada C, eles entram na outra porta END. E aqui o que eu vou grifar, acho que é marrom aqui, seria o A, o B e o C, os três entrando aqui numa única porta END, numa porta OR, perdão. Certo? Esses três esquemas, o que essa sequência de igualdades está dizendo para a gente é que esses três circuitos são equivalentes. Tá certo? Basicamente isso. O 12º teorema é com a mesma ideia, só que com a porta END, né? Então a gente pode em primeiro fazer B com C e a saída com A, em primeiro A com B, a resposta faz com C, ou os três de uma vez só. Deixa eu liberar aqui a entrada. Esse outro teorema aqui, a gente pode em primeiro fazer a porta OR de B com C, e a saída faz uma porta END com a entrada A, ou a gente pode aplicar a distributiva aqui e usa duas portas END e as suas saídas elas são a entrada de uma porta OR, né? É a mesma coisa, né? Tanto aqui quanto aqui, quer dizer, né, aqui a gente vai precisar só de duas portas lógicas, né? Uma OU e uma AND. Aqui a gente vai precisar de três, né? Duas portas AND, né? Uma para fazer o AB e a outra para fazer o AC, e uma porta OR, né? O 14º teorema, também, né, pensando aí na distributividade, né, só que tendo uma
uma expressão maior, né? A mais B end C mais D, e aí, fazendo a distributividade, estamos aqui. O 15º teorema, ele é bem legal, né? A mais AB é igual a A. Então, vamos aqui, ó. A mais AB é igual a A. Vamos ver se isso é verdade. Vamos montar a tabela verdade. Então, aqui na primeira coluna a gente vai ter o A, na segunda o B, na terceira eu vou fazer o AB, e na última eu vou fazer o A mais AB. Vamos separar aqui. Então, o clássico 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então, 0 end 0 vai dar 0. Aqui também vai dar 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 1. Certo? Agora, a gente vai fazer A mais a gente vai pegar essa coluna aqui, porta OR, perdão, com essa coluna aqui. Então, 0 ou 0 vai dar 0. 0 ou 0 vai dar 0. 1 ou 0 vai dar 1. 1 ou 1 vai dar 1. Isso daqui não é a mesma coisa que a própria entrada A, né? 0, 0, 1 e 1. Tudo bem? Todo mundo de acordo? Sim. Sim. Então, montamos aqui pro... Opa! Deixa eu me dividir. Pro 15º teorema. O 16º, pessoal, olha que bacana. A gente está indicando aqui A mais A barrado B é igual a A mais B. Vamos ver aqui, ó. Então, ele está dizendo A mais A barrado B é igual a A mais B. Então, eu vou aproveitar aqui a tabela que já está montada. Só vou apagar algumas coisas aqui que a gente não vai precisar. Então, aqui, a gente vai substituir por A barrado. A gente vai fazer aparecer o A barrado aqui. E vamos acrescentar mais uma coluna, que é o A OR B. Ah, e aqui eu esqueci de apagar essa coluna aqui. E também vamos precisar acrescentar mais uma coluna, que é do abarrado. Vamos colocar ele aqui, ó. O abarrado vai ser 1, 1, 0, 0. Certo? Isso. Então, vamos fazer aqui a primeira conta, que é o abarrado EB. Então, vai ser 1 e 0 vai dar 0. 1 e 1 vai dar 1. 0 e 0 vai dar 0. 0 e 1 vai dar 0. Aí, a gente vai apagar aqui a última, essa coluna daqui. A mais A barrado B. Então, vai ser essa coluna aqui, mais essa coluna daqui. 0 ou 0 dá 0. 0 ou 1 dá 1. 1 ou 0 dá 1. 1 de ou...
Alguém queria perguntar alguma coisa? 1 ou 0 dá 1. Vamos fazer aqui. Vejam que isso daqui, pessoal, já deu a coluna da porta lógica OR. Mas vamos montá-la aqui só para tirar a prova dos 9. Então, A é 0 ou 0 dá 0. 0 ou 1 dá 1. 1 ou 0 dá 1. 1 ou 1 dá 1. Olha que bonito. Não só o professor de vocês não é doido. Olha como que bateu certinho. Como de fato, né, aconteceu o que a gente esperava. Né? Bacana isso aqui, não é, pessoal? É, professor, é bem divertido. Bom, vamos lá. Então, esse foi o 16º teorema, né? Acabamos de fazê-lo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos aqui para o 17º. O 17º eu vou deixar para vocês como dever de casa, né? Vocês montarem a tabela, né? Para vocês comprovarem que A barrado mais AB é igual a A barrado mais B, né? Isso daqui, seguindo os mesmos passos que eu fiz para o 16, vocês conseguem para o 17. Agora, os dois últimos teoremas, né, que são os teoremas de De Morgan, eles dizem que A ou B barrado é igual a A barrado end B barrado, e o outro diz que A end B barrado é igual a A barrado ou B barrado, né? Essas os dois teoremas de De Morgan, né, os dois que faltavam, né, totalizando aí os 19 teoremas que a gente tem, tá bom? Então, pessoal, nada melhor do que exemplos, né, para a gente aplicar. Então, olhem só. O primeiro exemplo aqui é esse daqui, ó. AB barrado D mais AB barrado D barrado. Então, A B barrado D mais AB barrado D barrado. É isso daqui. O que a gente pode fazer aqui? Tem alguma coisa que dá para a gente pôr em evidência? O B barrado? Sim. A gente pode. E o A também. Não é? Ó, não dá para a gente fazer isso daqui, ó. AB barrado vezes D mais D barrado. Sim. E lá dos teoremas, o que acontece? Por o que a gente pode substituir o D mais o D barrado? Olha lá, ó. Não é aqui o 8º teorema? A mais A barrado não era igual a 1? Não é exatamente essa situação aqui? Né? O 8º teorema? Então, isso daqui a gente reescreve como AB barrado. O que eu vou fazer agora, a princípio não precisa, tá? Que é colocar o 1 aqui. E isso daqui, por fim, é igual a B barrado.
O professor, desenha pra gente a porta aí, por exemplo, só pra gente ver visualmente. Tanto vocês querem que faça o desenho disso e o desenho disso? Só o final aqui, ó, porque esse que era a dúvida que eu falei do exercício 2 lá. Porque lá em cima, como se eu tivesse deixado só a porta A e B. Então, porque tem só um detalhe. Uhum. No exercício lá da atividade, isso daqui, ele não pode ser aplicado, esses teoremas. Entendi. Até aquele momento, os teoremas não existem, tá? Eu não sei se foi você, se foi outro aluno ou de outro aluno que eu corrigi, mas ele foi lá e usou os teoremas. E eu, no meu comentário, eu coloquei que, muito embora estivesse correto o raciocínio, eu ainda não havia ensinado aquilo, aí eu tirei nota do aluno por causa disso, tá? Então, lá na atividade, o que era para ser feito, o que eu queria, o que eu esperava que vocês fizessem, era usar a porta short. Era isso que eu esperava que vocês fizessem, né? Que vocês obtivessem isso daqui, tá? E não que usassem uma coisa que eu não ensinei ainda, tá bom? Ok. Ficou claro? Ok. Ok? Vocês querem que desenhe esse cara e esse daqui? Ou não precisa? Não. Beleza. Então, esse cara daqui, que não era uma expressão grande, ela pode ser substituída por isso daqui, né? Bom, então eu fiz aqui o passo a passo, né? Eu descrevi aqui o que foi usado em cada lugar, né? Para obter, né? Daqui para cá usou o teorema 13, daqui para cá a gente usou o 8 e daqui para cá a gente usou o 2, tá? Foi Uma pergunta, professor. basicamente isso. Uma pergunta. Se, por exemplo, você cair nos exercícios, a simplificação vai ter que ser feita nesse formato? Colocar o igual, vírgula, usando 3.13? Não. Assim, eu coloquei assim que, como a maioria dos alunos nunca viram isso na vida, eu coloquei o que eu usei para sair de um lugar para o outro, tá? Na prova, nas atividades, do jeito que eu fiz aqui, tá ok. Nem precisa marcar aqui, ó. Só fazendo isso daqui já, para mim, tá de acordo, tá bom? Então, o segundo, né, a gente vai fazer junto agora aqui, ó. A barrado mais B vezes A mais B. Só trocar de cor aqui. A barrado mais B vezes A mais B. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é aplicar a distributiva. Então, A barrado vezes A, mais A barrado vezes B, mais B vezes A, mais B vezes B. O que seria, o que a gente poderia substituir o A barrado A? Olha lá. Olha aqui o quarto teorema. Zero. Então, isso daqui é igual a zero. O B vezes o B. O que a gente sabe disso, né?
Se o B é 0, 0 end 0 vai dar 0. Se o B vale 1, vai ficar 1 end 1, que é 1. Então, ele vai manter o próprio valor do B. Então, isso daqui é igual a B. Isso daqui a gente pode reescrever como A end B. Então, isso daqui fica A barrado B mais A end B mais B. Podemos colocar o B em evidência, ou, né, a gente pode usar outros teoremas aqui, né, por exemplo, esse teorema aqui, ó, A mais AB é igual a A. Aqui no nosso caso, a gente tem AB mais B. Por o que a gente pode substituir isso daqui? Por B, não é? É porque o B fica em evidência aí, né? Nesse caso. Não, é por conta desse teorema aqui, ó. A mais AB não é igual a A. Se eu colocar no lugar do AB Aí fica o B mesmo. e Nesse colocar no lugar do B o A, aqui fica B. Né? Ou pode fazer por outro caminho, põe o B em evidência. Né? Uma outra. Existe mais de uma opção aqui de caminho. Aqui ficaria A barrado B mais B, que é igual ao quê? Ó, se aqui no lugar do A eu coloco B, aqui vai ficar B barrado, aqui vai ficar A. Ou, né, eu posso escrever isso daqui como B mais A B barrado, né, que é o que nós temos aqui, B mais A barrado B. Ah, não, é o contrário aqui, desculpa. Me equivoquei aqui. Esquece. O que a gente vai fazer aqui é colocar o B em evidência. Então, vai ficar A barrado mais 1 vezes o B. O que acontece quando a gente, por exemplo, se o A vale 0, o que acontece com o A barrado? Ele vira 1. 1 mais 1 dá 1. Agora, se o A vale 1, o A barrado vai valer 0. 0 mais 1 dá 1. Então, este cara que está dentro do parênteses, nós podemos substituir por 1. E isso tudo aqui vale B. Ou seja, esse troço daqui pode simplesmente ser substituído por B. Né? Que é o que está aqui, ó. Né? Aqui eu fiz o que o colega tinha sugerido. Já colocar tudo em evidência de uma vez, né? Aí, usando os teoremas, a gente sabe que isso tudo aqui vai dar 1. E aí a gente tem que esse troço todo aqui vale B. Tudo bem, pessoal? Ok. Vamos aqui para o número 3. Olhem só aqui. No número 3,
a gente está com todo mundo barrado aqui, né? Então, usando o teorema de De Morgan, que é basicamente o que estava lá no exercício que a gente comentou, isso tudo aqui pode ser quebrado nessa forma aqui, né? A barrado mais C, tudo barrado, mais B mais D barrado com tudo barrado. Usando o outro teorema de De Morgan, a gente pode quebrar esse cara nisso daqui e podemos quebrar esse cara daqui nisso daqui. Então, o A barrado mais C, tudo barrado, vira o A barrado duas vezes, que é o próprio A, vezes C barrado, mais B barrado, D. E depois é só reescrever isso, né, como sendo AC barrado mais B barrado D. É simplesmente isso, né? Ficou claro o exemplo 3? Vou considerar que sim. Mais exercícios aqui. Olhem só. Esse daqui, nós temos são 3 produtos, né, que a gente tem que executar. Então, o que eu fiz? Em primeiro, eu executei esse produto daqui, né, que é esse cara daqui, e depois eu executei o produto, o último produto aqui, né? E daí, não, perdão, eu peguei e eu fui agrupando as coisas aqui, né? Então, por exemplo, o N barrado mais o P barrado aqui seria desse cara daqui, né? O M mais M barrado dá zero, né? Zero vezes isso, né? Esse cara daqui. O MP vezes isso daqui, né? Essa expressão daqui. O NM barrado que está aqui e o NP vezes esse daqui. Então, eu fui fazendo aqui as distributivas, né? Então, desse primeiro aqui é zero, né? Não tem o que fazer. O MP vezes o N barrado está aqui. O MP vezes P barrado vai dar zero, né? Por conta do P com o P barrado, né? O P vezes P barrado é igual a zero. Desse daqui, o N com o N barrado vai dar zero, né? Que é esse zero que aparece aqui. Depois, aqui, vão aparecer 2 zeros nesse último aqui, né? Por conta do N com N barrado e do P com o P barrado. No fim das contas, o que vai sobrar são esses 2 caras daqui, né? Esse e esse. Né? O MP N barrado mais o B barrado N P barrado. É o que sobrou, né? Então, esse cara todo aqui resultou nessa expressão um pouquinho mais simples. O segundo, ele é bem interessante, né? A gente tem essa expressão daqui, e aí vejam os agrupamentos que a gente pode fazer, né? Então, a primeira coisa para enxergar era ver esse B ser barrado aqui e esse daqui. A gente podia colocá-lo em evidência. E daí a gente tinha, em primeiro aqui, o A barrado mais A,
né, que estava aqui, e depois a gente olhar para esse BC barrado D, né, deixar ele para o final, né, colocar em evidência de novo. Se quisessem fazer tudo de uma vez só, também não teria nenhum problema. Eu quis fazer assim para ficar mais didático para vocês, tá? Mas a gente podia, né, fazer assim, né, BC barrado vezes A barrado, né, mais A, mais D. O A barrado mais A vai dar 1, né, então ficaria BC barrado vezes 1 mais D. 1 mais D vai dar o próprio 1, né, então isso daqui é igual a BC barrado, né. Lembrando, né, que qualquer coisa mais 1 dá o próprio 1, né? Seria aqui o teorema 6. Tudo bem? Ok. Bom, o terceiro exemplo, esse daqui ele é bem simplesinho, né? Era aplicar o teorema de De Morgan, né? A gente fica com esse cara, aplica o teorema de novo, o P que é barrado, tudo barrado, é reescrito dessa forma, e no fim nós ficamos com isso daqui, né? Isso daqui era mais simplesinho. Eu já deixo como atividade para vocês refazerem, né, que esses 3 exemplos aqui, mais esses outros aqui, né, que estão todo mundo resolvido aqui. Eu sugiro que vocês refaçam em casa, né, com treino. E tem também para casa esse exercício daqui, tá? São um exercício em duas etapas. Eu dou a resposta de ambos, tá bom? Tanto no item A, do item A tá aqui, e a do item B tá aqui, tá? Percebam que, no final, o que vocês vão precisar, né, é só enxergarem o que vai ser aqui, essa expressão da saída, né, que vai ser esse cara daqui mais esse cara daqui, e aí executar simplificações, né? Usando, por exemplo, o teorema de De Morgan, né, nesse cara daqui, né? Fazer uma simplificação, ir trabalhando em cima dela até chegar nessa expressão daqui, tá bom? A do item B, eu falo, né, se for possível, simplificar essa expressão, né? É possível simplificá-la, né? A expressão minimizada dela é essa daqui, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem procurar, né? Mas é relativamente tranquilo, é trabalhoso, né? Como vocês estão podendo ver. É treino, né? Pegar a habilidade manual. Por isso também que vocês vão poder fazer com consulta, né? Não tem como a gente lembrar de todos os teoremas, né? Sempre algum vai acabar passando batido na nossa cabeça. Bom, um outro caminho, né, para a gente fazer as simplificações das expressões lógicas é usando esse tal mapa de Carnot, né?
Eu, particularmente, eu não gosto muito, né? Eu aprendi na faculdade, mas eu prefiro 1000 vezes usar a álgebra booleana, os teoremas de De Morgan, do que usar o mapa de Carnot, né? O mapa de Carnot, ele é interessante quando você tem um método gráfico, né, como está descrito aqui, e ele é bom quando a gente tem muitas variáveis, né, para trabalhar. Aí ele se torna uma ferramenta bem interessante, né? Então, o mapa de Carnot é um método gráfico, sistemático, né, para a gente fazer essas simplificações. Ele é um método procedimental que não depende tanto da habilidade de vocês, né? Ele depende de você olhar, né, para a tabela verdade, né, da expressão final, né, do seu circuito e conseguir montar o mapa, né, fazer a construção dele, né, e aí fazendo os contornos, né, fazer os agrupamentos necessários, né. Então, ele converte, né, a tabela verdade na função booleana minimizada, né, o que eu acabei de falar. Sua utilidade prática está restrita a problemas com até 5 variáveis, né. Para um número superior a esses, existe o método do McCluskey, né, Kenny McCluskey, que ele é funcionalmente similar ao método do mapa de Carnot. Então, vamos lá. O mapa de Carnot, ele segue alguns passos, né? Então, a ideia é a seguinte: para n variáveis, o mapa apresenta 2 elevado a n posições. Então, por exemplo, se você tiver 3 variáveis, como alguns dos nossos exemplos, então a gente vai ter 2 elevado ao cubo, que são 8 posições possíveis, né? Se você tiver 4 variáveis, vão ser 2 elevado a 4, que é 16. Se você chegar a 5 variáveis, 2 elevado a 15, 2 elevado a 5, perdão, 32 posições. Cada uma representando uma situação da entrada do seu sistema. Além disso, o valor de cada posição, né, vai ser 0 ou 1, que representa a saída, uma saída correspondente. Como o mapa utiliza a forma de soma de produtos, que é algo que a gente comentou na aula passada, forma de soma de produtos, na simplificação, geralmente expressa-se somente as posições em que a saída é 1. Então, a gente vai usar como exemplo, considere a tabela verdade 3.1, que é essa daqui, e seu respectivo mapa que está na 3.2, está aqui embaixo. Está logo aqui na sequência. Então, a expressão booleana, olha só, deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. Ó. Então, aonde a gente vai ter soma de produtos onde a saída é 1, é para as linhas 2 a 4. Então, aqui, esse primeiro vai ser A barrado B. No segundo, A, B barrado. E aqui no terceiro, AB. Né? Então, aonde tá a entrada é 0, eu barrei. Aonde a entrada é 1, mantém a variável do jeito que ela está. Tá bom? Que é exatamente o que a gente tem escrito aqui. Né?
Se nós usarmos a álgebra booleana, a gente vai chegar que a simplificação disso nada mais é do que o A mais B, né? Por exemplo, né, a gente faz aqui A barrado mais A vezes B mais A B barrado, né? Se o A é 0, que é 0 aqui é 1, né? Esse cara vai ser sempre 1. Então, a gente tem A B barrado mais B, que é igual a A mais B, né? Usando lá os teoremas de Boole, né, da álgebra booleana. Agora a gente vai obter essa mesma expressão usando o mapa de Carnot. Então, vamos lá. Como eu não sei se está dando para vocês enxergarem bem o que eu marquei aqui em azul e verde, eu vou fazer aqui do outro lado aqui, de um jeito que vocês vão enxergar melhor. Então, eu vou começar desenhando aqui em cor preta. Então, ó, eu vou seguir exatamente o que está aqui, na sequência que está. A barrado, A. B barrado, B. Vou só posicionar melhor aqui. Não escolhi bem a altura. Então, aqui, A barrado e A. Então, pessoal, vamos lá. Olhando aqui na tabela, aonde tiver e aqui, né, nessa linha que a gente não escreveu, seria o A barrado, B barrado, que é 0. Então, aqui no mapa vai ficar A barrado, B barrado é 0. Nos demais vai ficar 1. Né? A barrado B é 1. AB barrado aqui também é 1. E AB também é 1. Então, a ideia, quando a gente vai fazer o mapa, é a gente agrupar agrupar os uns. Então, aqui, por exemplo, eu agrupei aqui em linha, essa linha, e depois essa coluna. Então, seria, vamos pegar aqui em cor aqui, vou fazer com laranja. Um agrupamento seria esse daqui, que eu fiz em laranja. E o outro eu vou fazer aqui em verde, que seria esse daqui, ó. Seria a linha do A com a coluna do B. Isso implica que a expressão, né, lá na saída, né, é o que eu desenhei aqui, né? Seria aqui, o que eu desenhei em laranja é aqui, e aqui o que eu tinha desenhado em verde. Então, observe que, na simplificação, agrupamos as regiões onde o x é igual a 1, para obter o menor número de agrupamentos possível. Os agrupamentos devem formar quadrados ou retângulos maiores possíveis. O número de elementos em cada agrupamento deve ser uma potência de 2. Então, notem que, de fato, no agrupamento laranja, a gente teve uma potência de 2, e no agrupamento em verde, a gente também tem uma potência de 2. Agora, então aí, né, a nossa saída ficou
né, o A mais B. Um caso agora em que a gente tem 3 variáveis. Tá? Esse daqui eu peguei lá no livro do Totti, né? Deixa eu até que eu tô com ele aberto aqui. Não, não tô. Se eu não me engano, é aqui no capítulo 4. Aqui, ó, os agrupamentos, mapa de Carnot. Então, aqui é o que está lá no livro, né, do Totti. Essa é a tabela verdade para uma situação com 3 variáveis de entrada. As saídas que estão em nível alto são essas 4 aqui. E aí o mapa, ele está descrito aqui, né? Então vejam, A barrado, B barrado, A barrado, B, AB, AB barrado. E depois aqui, C barrado e C. Então aqui vai ser A barrado, B barrado, C barrado. Nessa linha vai ficar A barrado, B barrado, C. Nessa linha vai ficar A barrado, B, C barrado. E depois nessa última linha vai ficar A, B, C barrado. Então vejam, ó. A barrado, B barrado, C barrado é 1. A barrado, B barrado, C também é 1, né, que é a segunda linha. AB, C barrado, que é a última linha aqui. E o AB, C, A barrado, B, C barrado, que é a terceira linha, que está aqui. Então, um contorno que a gente vai fazer é esse daqui. E o outro tá aqui, né? Se a gente olhar aqui, ó, é o que eles desenharam aqui. Isso tudo aqui são os contornos do mapa. Desse modo, né, a expressão da saída não tem o que a gente fazer, né, de simplificação aqui. O que deu é essa expressão aqui na nossa saída. Um exemplo melhor, né, para compreender, eu peguei lá do livro do Totti, vai ser aqui a figura 3.2, né, essa daqui, né, eu fotografei do meu livro, esse mapa. Então, o que a gente tem que analisar? Né? Então, estão descritos os passos aqui. O quadrado, né, então, vamos lá. A gente tem, para o caso, né, que é apresentado,
Os lugares que estão com saída 1 são esses daqui, né? Por exemplo, A barrado, B barrado, C, D barrado, e, por exemplo, AB barrado, CD, né? E esses outros aqui também, né? Eles estão com saída 1. E aí, para facilitar, lá no livro eles numeraram em sequência, né? De 1 até 16, né? Como são 4. Como são 4 variáveis, 2 elevado a 4, 16, né? Então, nós temos 16 opções aqui. Então, vamos lá. Então, o quadrado 4 é o único que contém um número 1 que não está adjacente a qualquer outro número 1. Então, ó, notem, né, o 4 da casa 1, o número 1 da casa 4 é o único que não tem nenhum número 1 adjacente a ele, né? Nem do lado esquerdo, nem do lado direito e nem abaixo. Então ele fica sozinho. O quadrado 15, ele é adjacente apenas ao 11. Então, notem que aqui, né, o 15 e o 11 formam esse outro agrupamento aqui. Esse par é agrupado e denominado grupo 1115, né, que é esse cara que está desenhado aqui. Não há octetos, né, não tem como a gente agrupar em 8 uns aqui, né, mas tem como a gente agrupar em 4 números uns, que é esse cara aqui do meio, né, que é o que está descrito aqui, ó. Os quadrados 6, 7, 10 e 11, que são esses daqui, formam um quarteto. Esse quarteto é agrupado formando o grupo 6, 7, 10 e 11. Então, percebam que sempre que a gente for fazer os agrupamentos, a gente pode ter o número 1 sozinho, como que está aqui no caso, pode ter em dupla, como é nesse caso aqui, pode ter em quarteto, como é nesse caso, podemos ter também em octetos, né? Que aqui não aparece, mas lá no livro tem um exemplo, né? A gente pode fazer os agrupamentos em forma de quadrado ou em forma de retângulo, né? São as opções, né? Não podemos fazer aqui assim, né? Pegar, por exemplo, o 4 com o 7. Não é possível fazer esse agrupamento. Todos os uns foram agrupados e a saída do sistema fica: o grupo 4, ele é dado pela expressão A barrado, B barrado, C barrado, D barrado, né? O grupo 4, que é aqui, que é esse desenho daqui, né? A barrado, B barrado, C barrado, D barrado. O grupo 1115, que é este daqui, ele é dado por ACD, né? Que vejam, o B barrado, o B barrado do 15 vai se anular, vai virar 1, né? Junto com o B do 11. Então, de certa forma, a gente está usando aqui a álgebra booleana, né, de forma escondida, né, mas nós estamos. Então, esse grupo aqui vai resultar no produto ACD, pois a variável B está sendo eliminada. E o último grupo, que é esse daqui, o 6, 7, 10 e 11, ele vai virar BD. Então, olha só. O AB e o A barrado B, quer dizer, o A
e o A barrado daqui eles vai virar 1, e o C barrado e o C daqui, eles também vão se anular, ele vai virar 1, né, melhor dizendo. Então, a simplificação desse quarteto vai resultar em DD. E aí, a expressão final vai ser exatamente essa soma aqui. Não cabendo mais simplificações, né? Essa é a ideia, tá bom? Eu, tanto na lista quanto na prova, eu não vou abordar mapa de Carnot, tá bom? Ele fica como um estudo complementar para vocês, tá? Eu vou dar o enfoque principal na álgebra de Boole, tá? E aí, só para a gente encerrar aqui a nossa aula, lá na aula passada eu tinha deixado um projeto para vocês, um mini projeto, né? E aí, a expressão lógica que dava, né, da saída, era essa daqui, né? Para quem tentou, né, a expressão da saída era essa daqui, né? A barrado BC, mais AB barrado C, mais ABC barrado, mais ABC. Essa era a resposta esperada. E aí a pergunta que fica é: será que é possível a gente simplificar esse cara? A gente obter alguma coisa diferente? A resposta é sim, né? Pela álgebra booleana, né? Notem que a gente pode fazer o seguinte agrupamento, né? A gente coloca o BC em evidência, tendo o A barrado mais A, que vai dar 1, e depois a gente pode pôr o A em evidência, vezes o B barrado C mais BC barrado, que é a mesma coisa que uma porta-chore. Quer dizer, uma porta-chore. Então, o desenho, né, final, né, eu pus aqui em formato de texto, mas o desenho final ficaria, né, por exemplo, a gente tem aqui A, B, C, a gente pode pôr o B e o C numa porta short, por exemplo, ele vai passar por uma porta end aqui, com a entrada A, né, que é esse daqui, e depois tem esse BC também, né, uma porta end, que poderia fazer alguma coisa assim, e depois pega os dois e joga aqui numa porta OR. Seria alguma coisa desse jeito aqui, tá bom? Se quiser olhar como o mapa de Carnot desse cara, a gente poderia fazer assim: A barrado, B barrado, A barrado, B, A, B barrado e A, B. Aqui a gente teria o C barrado, C. Então, A barrado, BC, aqui é 1.
AB barrado C também é 1. ABC barrado é 1. Opa, é 1 aqui. E ABC é 1. E todo o resto é 0. Então, a gente teria um agrupamento, seria esse. O outro agrupamento seria esse. Daqui, a gente teria... Opa, eu acho que eu fiz uma coisinha errada. Ah, eu inverti a ordem aqui. Vou desenhar aqui embaixo, mas para baixo tem mais espaço. Então, aqui, ó, C barrado C, A barrado B barrado, A barrado B, AB e AB barrado. Então, o A barrado BC, A barrado BC está aqui, é 1. AB barrado C é 1. O AB C barrado é 1, tá aqui. E o ABC é 1. O ABC aqui é 1. Então, A barrado BC é 1. AB barrado C. ABC barrado e o... Tá. Então, o restante é 0. Então, a gente pode ter esse agrupamento aqui. Desse cara daqui, a gente pode dizer que o C com C barrado vai dar 1, né? Então, vai sobrar AB. Tá certo? Sobrou o AB. E desse daqui, ele vai dar... B. Bom. Então, eu vou fazer ele direito, pessoal, o mapa de Carnot dele. E daí eu mando para vocês pelo AVA, ou, melhor ainda, amanhã, no meu atendimento, eu faço e daí eu mostro, né, para os alunos que aparecerem e daí eu passo para vocês. Tudo bem? Ok. Beleza? Mas concentrem-se mais na álgebra de Boole, né, que é o principal. Tem a atividade, né, para vocês fazerem. Deixa eu ver se eu abro ela aqui.
para vocês darem uma olhada. Para vocês vai aparecer de forma diferente, né? Mas só para eu explicar algumas coisas para vocês. Então, são esses daqui, né, que vocês vão resolver. Vocês fazerem aqui os itens A, B e C, né, fazerem as simplificações que são pedidas. Aí, o exercício 2, que talvez seja o que pode trazer um pouco mais de confusão, eu digo assim: demonstre que as expressões A XOR B, AND A OR B, e essa outra expressão aqui, né, elas são equivalentes a essas. O que eu estou querendo? Eu quero que vocês mostrem que vocês simplifiquem essa expressão e mostrem que ela é equivalente a isso daqui, né? E a mesma coisa, né? Mostrar que essa expressão é equivalente a essa. Ou seja, é mostrar que a operação XOR ela é invariante com respeito à operação OR e mostrar que a operação XNOR ela é invariante com respeito à operação AND, né? De você somar, né, com a operação AND, né? Que no fim vai resultar na mesma coisa, né? Então, no fundo, o que eu quero que vocês façam é mostrar que A XOR B AND A mais B é igual a A XOR B. E eu também quero que vocês mostrem que A XNOR B mais A AND B é igual a OR XNOR B. É isso que eu quero que vocês façam. Mas não por meio de tabela verdade, né? Usando álgebra de Boolean. Né? Mostrar que pegar essa, né, a expressão A XOR B, expande ela, aplica o produto e faz as simplificações. Mesma coisa para cá. Abre a expressão A XNOR B, soma com o AB, faz as simplificações necessárias e vê o que dá. Tá bom? É basicamente isso que eu quero que vocês façam. Tá bom? Bom, pessoal, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nada para perguntar, podemos encerrar a aula aqui. Ninguém quer perguntar nada? Então, pessoal, uma boa noite para vocês. Bons estudos. Estou à disposição para tirar dúvidas, se elas surgirem. Amanhã tem atendimento de tutoria, né? Então, podem procurar à vontade para tirar dúvida, tá bom? Vou interromper aqui, então, a gravação. Tá certo. Boa noite, professor. E hoje é a nossa última aula, então, né?